A palavra de Deus em Efésios 4 diz que Deus desceu, que Jesus Cristo veio a essa terra, e este mesmo que desceu, ele subiu, ele venceu a morte. E diz que este mesmo que desceu e que subiu, e que está sentado à destra do Pai, deu pastores para que a igreja fosse cuidada, para que a igreja fosse santificada, para que a igreja fosse edificada. Hoje há uma linha no meio do cristianismo dizendo que não se precisa de líderes, que não se precisa de pastores, que não se precisa de uma igreja. Mas isso não é bíblico. Porque no livro de Efésios diz que aquele mesmo que desceu, diga Jesus Cristo, aquele mesmo que desceu, subiu aos céus, ele cumpriu toda a palavra, ele obedeceu toda a lei, e cumpriu nele toda a palavra profética. Ele diz que ele deu, diga Deus, me deu um pastor. Então quem dá os pastores, quem levanta os pastores, quem unge os pastores é Deus. Isso é feito porque é muito importante. Deus não daria algo para você que não fosse importante. Deus não daria algo para você que não seria uma bênção na sua vida. Então Deus dá pastores. E os pastores que Deus dá com sabedoria para apacentar o seu povo. Como diz no livro de Jeremias. Eu vos darei pastores com sabedoria, com conhecimento, para apacentar o meu povo. Deus te deu algo importante. Deus te deu algo valioso. Deus colocou uma pessoa ungida sobre você e a sua casa, para te instruir, para cuidar de você, para te santificar, para te ajudar a crescer e chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. Quantos estão entendendo? Por isso não entre nesta linha. Se você teve problemas com outros pastores, se você teve problema na sua antiga igreja, busque o bom pastor para ser liberto e ser curado dessas feridas, para ser liberto desses traumas. Se você precisa de libertação e de cura, Deus vai usar um pastor para te libertar e para te curar. É o pastor que cuida, que liberta, que tira das amarras, que protege das bestas feras. É o pastor que cuida, é o pastor que guia, que leva aos campos verdejantes e às águas tranquilas, para que você possa comer e comer a palavra e se fortalecer e crescer e vencer. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Diga, eu sou uma ovelha. Diga, eu sou uma boa ovelha. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, eu sou uma boa ovelha. Diga para mais uma pessoa, eu sou uma boa ovelha. Você não é uma cabra ovelha. Você é uma ovelha. E você tem um bom pastor. Foi Deus que me levantou e que me ungiu. Se fosse pelo meu pai, que é pastor, que era apóstolo, eu nunca seria pastor. Ele várias vezes ele disse, não vai ser pastor, não seja pastor, vai fazer outra coisa. Mas Deus me chamou, Deus me separou, Deus me ungiu e me colocou como pastor. Ainda que os homens não queriam, ainda que os homens lutaram contra, Deus tinha um plano. E nós temos que saber que ter um pastor é muito bom. Ter um pastor é muito bom. Foi Deus que te deu um pastor. E Deus te deu uma bênção. Deus te deu um pastor e este pastor é uma bênção. E é uma bênção para você e você é uma bênção. Diga, eu sou um abençoado. Eu sou um abençoador. E nós sabemos que o rei Davi, Deus tira ele de trás das malhadas. Deus tira ele de trás das ovelhas. Pergunta por quê, pastor? Porque ele era um bom pastor. Deus o coloca como governador, como rei de todo Israel, como pastor de um numeroso povo, porque ele foi um bom pastor para as pequenas ovelhas do seu pai.
Então nós estamos aqui falando de um salmo, do Salmo 23, o Salmo de Davi, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Nós estamos aqui lendo um texto de uma pessoa que sabe o que é ser um pastor. Davi sabe o que é ser um pastor. Mesmo muito novo, muito jovem. Mesmo sendo filho caçula de uma família numerosa, ele sabe o que é ser pastor. Ele tem a responsabilidade de um pastor. Enquanto os seus irmãos estão sentando na mesa para comer, ele está cuidando das ovelhas. Diga, Davi é um bom pastor. E você precisa entender que apesar da pouca idade, ele é um bom pastor. Apesar da pouca experiência, ele é um bom pastor. Ele é comprometido, ele é responsável. Todos foram comer. Todos foram se assentar à mesa. Mas ele está ali, ele é o único da família que estava trabalhando e cuidando das ovelhas do seu pai. Então Davi, ele sabe o que é ser um pastor. Ele sabe como é que ele tem que se relacionar com as ovelhas, como é que ele tem que cuidar das ovelhas, como é que ele tem que guiar as ovelhas. Davi tem cheiro de ovelha. Ele vai na frente, as suas ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Uma das coisas que nós vemos, ele dizendo que o pastor, ele tem dois instrumentos, ou um instrumento com duas pontas diferentes. Diga, o cajado e a vara. Muitas vezes ele tinha dois instrumentos, e um era o cajado e o outro era a vara. Mas a maioria usa um cajado, e de um lado do cajado tem como o guarda-chuva, sabe? Aquele ali é o cajado, como um ponto de interrogação. De um lado da vara tem o cajado, e do outro lado é a vara. Porque o pastor, ele precisa usar esses dois instrumentos. A vara é para puxar a ovelha. Ele usa aquele gancho para tirar ela do abismo. Porque o pastor, ele não entra no abismo. Diga, o pastor, ele não entra no abismo. Ele não cai no abismo. Então ele usa o seu cajado para ir lá e, como um anzol, pescar e resgatar a sua ovelha e puxá-la do abismo. E o outro lado é a vara. E ele diz que o teu cajado e a tua vara me consola. A vara é a parte da correção. O pastor tem que aprender a puxar as ovelhas para perto dele. E ao mesmo tempo, saber corrigir com amor. Diga, todo pastor precisa usar o cajado e a vara. Tem pastor que só usa o cajado. É amiguinho das ovelhas. E tem pastor que só usa a vara. Parece inimigo das ovelhas. Mas o bom pastor, ele tem um cajado e ele tem uma vara. E ele precisa usar as duas de forma inteligente e precisa. E você que é um pai, você é um pastor na sua casa. Você que é mãe, é uma pastora dos seus filhos. Você que é um líder, um comerciante, um empresário, você é um pastor dos seus funcionários. E você precisa usar tanto o cajado quanto a vara. Amém? Quando Davi vai fazer esse texto, ele é o pastor. E ele cuida das ovelhas do seu pai. Mas quando ele vai escrever esse texto, ele se coloca na posição de ovelha e Deus como bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, nada me faltará. Mas nada me faltará quando eu tenho pastor. Nada me faltará quando eu estou debaixo de um cajado, debaixo de uma vara. Diga, nada me faltará. Mas é para aqueles que têm pastor. Mas é para aqueles que estão debaixo da cobertura de Deus. É para aqueles que são ovelhas de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui ele fala de pastos verdejantes. E aonde nós vamos encontrar isso no meio do deserto? Davi estava com as suas ovelhas em uma região do deserto que é muito seca. Quase não tem água.
E o pasto verde é muito pouco. Mas quando nós nos colocamos como ovelhas e ouvimos a voz do pastor e seguimos o pastor, ele nos conduz aos campos verdejantes e às águas tranquilas. Diga, é o pastor que sabe aonde está a comida. É o pastor que sabe o que eu preciso comer. Quando fala de águas tranquilas, a ovelha, ela não pode beber água em um córrego em que as águas correm muito rápido. Ela não enxerga muito bem, ela é míope. E se ela for beber água em um córrego que corre rápido, ela olha para a água e aquele movimento deixa ela tonta e ela cai na água e morre afogada. Por isso que diz que leva as águas tranquilas. São águas tranquilas. São águas fáceis de se beber. E Jesus disse, eu sou a água da vida. O pastor, ele tem que aprender a guiar as ovelhas até Jesus. Porque Jesus é o pão da vida e é a água da vida. Você que é um pastor, você que é um homem na sua casa, e é o pastor da sua família, você que é uma mulher e tem filhos, você é a pastora dos seus filhos, e você precisa aprender a usar o cajado e a vara, e a guiar os seus filhos até Jesus. Por que que os seus filhos não estão aqui hoje? Aí você diz, pastor, graças a Deus os meus estão aqui hoje. E isso mostra que você está usando o cajado e a vara e tem guiado os seus filhos de forma inteligente. Que não está sendo um falso pastor ou um ruim pastor, mas está sendo um pastor com sabedoria, como diz que Deus levantaria. Outro motivo de falar sobre as águas tranquilas é porque quando os animais vão beber água, é o lugar em que eles são mais atacados. Todos os animais, as bestas feras, os lobos, os leões, eles sabem que o lugar de encontro para encontrar a sua caça e devorar as ovelhas, devorar as suas presas, é próximo das águas. Ao mesmo tempo que os campos são verdejantes e as águas são tranquilas, estamos rodeados de lobos, de leões. É neste lugar onde bebemos águas tranquilas que o inimigo busca devorar alguns. Se você observar, as maiores guerras da humanidade aconteceram em nome de Deus. Aconteceram por causa da religiosidade, da palavra distorcida. Aconteceram dentro das igrejas. Porque é quando nós estamos dentro da igreja. É porque quando nós estamos nas águas tranquilas, diga, é quando eu estou na fonte de vida, nas águas tranquilas, que o inimigo tenta me devorar. E é para isso que você precisa de um pastor. Refrigera a minha alma. Sabe, os refrigeradores, o ar-condicionado, no verão todo mundo sofre com o calor e muitos agradecem a Deus pelo ar-condicionado. Mas aqui a Bíblia diz, refrigera a minha alma. Deus criou um sistema de ar-condicionado para refrigerar a nossa alma. A nossa alma esquenta muito rápido. A nossa alma estressa muito rápido. A nossa alma explode muito rápido. Mas quando nós temos um bom pastor, e este pastor foi levantado por Deus, e é um pastor com conhecimento e sabedoria, e é um pastor que usa o cajado e que usa a vara, e que guia as ovelhas, tem um refrigério dentro da alma. A alma não fica aflita, não fica batida. A pessoa não precisa ficar explodindo, porque há um refrigério. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Você não precisa esperar e fazer vingança, porque a palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tantas pessoas preocupadas. Quantos estão preocupados com a crise? Não levanta a mão não. Mas se você está preocupado, é porque você não tem pastor. Porque quem tem pastor e quem tem Deus,
não precisa ficar preocupado. Se você está muito ansioso, se você está muito estressado, se a alma não está sendo refrigerada, se você está angustiado, preocupado, se você está nervoso, se a crise está te abatendo e você não sabe o que faz, você precisa rever os seus conceitos e rever se você está tendo um pastor e se você tem Deus e se você confia nele. Porque a vara e o cajado me consolam. Diga, a vara e o cajado me consolam. Mas é no mesmo versículo que ele fala sobre a morte e a vara me consola. Porque ao mesmo tempo que a vara e o cajado consolam a ovelha, também são instrumentos de guerra para defender a ovelha. Aquilo que te protege, aquilo que te corrige, também é arma para te proteger do mal e do espírito da morte. Com o mesmo instrumento que o pastor cuida da ovelha e puxa a ovelha e corrige a ovelha, ele também usa para matar os inimigos. Ele também usa para matar o leão, para matar o urso, os lobos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui são ovelhas? Então todos vão saber responder, muito fácil isso, muito fácil. Qual é o maior inimigo da tua vida? Qual é o maior inimigo de uma ovelha? Qual é o maior inimigo de uma ovelha? Será que é o diabo? Será que é o lobo? Será que são os leões? As bestas feras? Qual é o maior inimigo da ovelha? Pergunta, pastor, qual é o maior inimigo da ovelha? As moscas. O maior inimigo das ovelhas é a mosca. Tem muitas pessoas, esses dias um obreiro ainda falava, pastor, as grandes guerras é fácil de vencer, mas as pequenininhas é tão difícil. O maior problema de uma ovelha não são os lobos e os leões. O maior problema de um pastor e das suas ovelhas são as moscas. Diga, são as moscas. Não são os grandes problemas que destroem as ovelhas. São os pequenos problemas que destroem e levam à morte uma ovelha. Quando um urso, quando um leão se levanta, de longe o pastor vê. E a Bíblia diz que Davi tirou da boca de um leão uma das suas ovelhas. Me fala uma coisa, você acha que essa ovelha estava viva ou morta? Depois que o leão deu uma bocanhada em uma ovelha, ela está viva ou está morta? Diga, está morta. Mas mesmo morta, Davi disse, é minha ovelha. Diga, isso é o bom pastor. O seu filho pode estar morto. O seu filho pode estar morto pela prostituição, pelas drogas. O seu filho pode estar morto pela rebeldia, por doenças. Mas diga, ainda é o meu filho. Então você precisa se levantar como um bom pastor, como uma boa pastora, e ir atrás deste leão e tirar o seu filho de entre as garras deste leão. Diga, isso é o que o bom pastor faz. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o maior inimigo não é o lobo, o leão, o urso, o falso profeta, o falso pastor. O maior inimigo de uma ovelha são as moscas. Versículo 5 diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você vê que diz que quando vai ungir a cabeça da ovelha, é o momento mais importante, é o momento de festejar. Quando vai ungir a cabeça da ovelha, é momento de festa, em que Deus prepara um banquete diante dos inimigos. É o momento em que Deus faz o cálice transbordar. Porque é quando nós somos ungidos. Porque é quando derramamos o azeite sobre a cabeça da ovelha. Porque quando o Espírito Santo desce sobre uma pessoa, é que fazemos festa. E o inimigo olha e diz, eu não posso tocar nele.
Ele está sentado na mesa. Ele tem uma aliança com Deus. Ele foi separado. Ele foi ungido. Ele se batizou. Ele faz parte de um rebanho. Ele se assenta à mesa e come do corpo e do sangue. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Esse versículo todo, comer grama, pastos verdejantes, é o dia a dia. Águas tranquilas é o dia a dia. Mas é no versículo, o ápice desse capítulo não é os campos verdejantes e as águas tranquilas, mas é a mesa cheia, é a mesa de prosperidade, de alegria, é a mesa da bênção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Diga, eu vou comer e eu vou me fartar. Diga ao inimigo, só vai chupar os dedos. Unges a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. É aqui que a vida transborda. É aqui que vem uma bênção tal, que não tem aonde guardarmos, que derrama do copo. Quantos estão entendendo? Mas é para aqueles que têm azeite sobre a cabeça. É aqueles que foram ungidos. O pastor, quando ia sair com as suas ovelhas de manhã, ele colocava as duas mãos em um balde com azeite, em um balde com óleo, e pegava as mãos e passava sobre a cabeça da ovelha, porque a cabeça da ovelha é o lugar mais frágil. Pergunta por quê, pastor? Porque é o lugar que tem menos lã, próximo dos olhos, nas orelhas, no focinho. Então, antes de sair para o pasto, antes de sair para os campos verdejantes e as águas tranquilas, a coisa mais importante que tinha era o pastor ungir a cabeça da ovelha. O que mais matava as ovelhas não eram os lobos e os leões, mas eram as moscas. As moscas depositavam seus ovos próximo dos olhos, e aquelas larvas iam comendo os olhos, entravam pelos olhos, subiam até o cérebro da ovelha, iam na orelha, e começavam a entrar, e começavam a comer o cérebro da ovelha com ela viva. Imagine a aflição de ter um verme dentro do cérebro, ele comendo o seu cérebro. A ovelha começava a ficar incomodada, começava a ficar perturbada, ela já não enxergava bem, ficava pior, ela já começava a ouvir coisas, barulhos, sons, e isso começava a atrapalhar de ouvir a voz do seu pastor. E estas moscas que depositavam as larvas, e estas larvas chegavam até o cérebro daquela ovelha, deixavam a ovelha louca, ao ponto da ovelha cometer um suicídio, ao ponto da ovelha começar a bater a sua cabeça no chão, e bater a sua cabeça nas pedras, até morrer. Sabe, se nós, quando trazemos isso para a nossa realidade, porque é isso que Davi está fazendo. Davi tem uma realidade, e ele está pegando esta realidade de pastor e de ovelha, e ele está entrando com esta realidade diante de Deus, para falar da intimidade dele com Deus. E hoje nas igrejas, o que destrói os cristãos, o que mata as ovelhas de Deus, não são os falsos profetas, não são os lobos, os leões, são as pequenas coisas, são as pequenas coisas, são as moscas que ficam zunindo no ouvido. Sabe quando você vai dormir, apaga a luz e fica no seu ouvido, não incomoda? Agora imagine, não aqui perto do ouvido, imagine dentro do seu cérebro o que está destruindo o povo de Deus e levando o povo de Deus à loucura e a morrer. Você olha e fala, mas essa pessoa está dando com a cabeça na parede, está dando murro em ponta de faca. É porque está ficando louca.
É porque não está tendo unção sobre a cabeça, sobre os ouvidos, sobre os olhos. E os espíritos malignos começam a entrar e ministrar na mente da pessoa. Começam a ministrar, e palavras contrárias, e palavras de contenda, até o ponto que esta pessoa começa a bater com a cabeça na parede. E até o ponto dela morrer espiritualmente. Mas aqui ele diz, aquele que era um bom pastor, e que sabia cuidar das suas ovelhas, ele está falando, o Senhor é o meu bom pastor. Da mesma forma que eu sou um bom pastor para as ovelhas do meu pai, o Senhor é o meu bom pastor. O Senhor cuida de mim. O Senhor me guia. Nada me faltará. O Senhor me guia aos campos verdejantes e às águas tranquilas. O Senhor usa o cajado e a vara. O Senhor me protege das bestas feras. E nesse versículo ele diz, um banquete. Um nível de paz e prosperidade muito grande. No meio do deserto, prepara uma mesa diante de mim e dos meus inimigos. Diga, Deus vai mostrar a diferença para aqueles que são boas ovelhas e fiéis. Prepara para mim, prepara diante de mim um banquete diante de mim e dos meus inimigos. Unge a minha cabeça e faz o meu cálice transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu tenho instruído os obreiros e a todos, porque toda pessoa precisa ter 4 fundamentos. Diga, o primeiro é entregar o seu coração a Deus. Diga, entregar o coração a Deus. Diga, isso é fácil. Basta uma oração. Basta repetir uma oração. E quem crer com o seu coração e confessar com a sua boca é salvo. Eu entrego o meu coração. Eu entrego a minha vida para Deus. Diga, é fácil. Mas também é perigoso. Porque quando você entrega o seu coração e a sua vida para Deus, você ganhou algo muito especial. Pergunta o que, pastor? Um inimigo. O diabo vai te odiar e vai fazer de tudo para destruir a sua vida. Mas todas as pessoas precisam primeiro entregar o seu coração totalmente a Deus. E eu quero te fazer essa pergunta. Você entregou o seu coração a Deus? Eu quero saber se é 100% de Deus. Porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você sabe que você entregou o seu coração e entregou de verdade 100%. Quando você entregou de verdade 100%, primeiro o reino de Deus. Diga, primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas. A segunda coisa que toda ovelha precisa saber é que quando eu entrego o meu coração para Deus, eu ganho um inimigo, e este inimigo cava covas profundas para eu cair e ser sepultado nelas. A Bíblia diz, filho meu, entrega o seu coração e os seus olhos sejam abertos para a minha lei, para que não caia em uma cova profunda. Então a primeira coisa que toda ovelha precisa fazer é entregar o seu coração de verdade para Deus. Entregar o seu coração e confiar em Deus, e confiar no bom pastor. A segunda coisa, o inimigo tem ódio de você e ele vai cavar uma cova profunda para você cair e ser sepultado. Então, para isso, a segunda coisa, diga, abrir os olhos. Diga para a pessoa que está do seu lado, abra os olhos. Abra os olhos. Abra bem os olhos, porque você precisa aprender a palavra de Deus. Geralmente, quando uma pessoa vem procurar os pastores para um aconselhamento, está com um problema familiar, ela não sabe nada da Bíblia sobre homem e mulher, sobre família. E às vezes é pior, ela sabe tudo, mas não faz nada. Diga, Senhor, recebe o meu coração
e abre os meus olhos, para que eu possa aprender a tua palavra. Essa é a parte espiritual. Essa é a sua parte com Deus e a palavra de Deus. Essa é a parte espiritual e sobrenatural. Essa é a primeira parte, o coração e os olhos. Agora a terceira coisa que toda boa ovelha precisa ter, diga, é um pastor. Por que um pastor? Porque quem te dá um pastor é Deus. Deus te dá um pastor, e este pastor é para te ajudar, é para te santificar, é para te edificar, te fazer crescer. Diga, eu preciso de um pastor. Mas é um bom pastor, e um pastor levantado por Deus. Diga, eu preciso de um pastor. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, não pode ser qualquer pastor. Tem que ser um pastor de Deus. Tem que ser um homem de Deus, um homem de caráter, um homem que quando passar você pode dizer, aí passa o meu pastor, aí passa um santo homem de Deus. Mas a maioria não quer pastor. E aí quando vem as bestas feras, o leão, o urso, o lobo, não tem um pastor para cuidar de você. Eu vou te falar uma coisa. Jesus diz, as minhas ovelhas. E Deus me levantou para um povo. Diga, Deus levantou o pastor Marcos e a pastora Carla para cuidar de um povo. Eu não vou cuidar do povo de outro. Eu não vou cuidar de uma pessoa que não é ovelha. Eu não vou cuidar de uma cabra ovelha. Eu não vou cuidar de um infeliz e de um infiel. Jesus, ele teve 12 discípulos apostólicos. Na última oração, antes de morrer, ele diz, aqueles que o Senhor me deu, eu cuidei deles. E nenhum deles se perderam, a não ser Judas. Eu sei quando a ovelha é minha, quando acontece algo muito importante. Pergunta o quê, pastor? Eu sei que é minha ovelha quando ouve a minha voz e obedece. Quando ouve a minha voz e me segue. Se não ouve a minha voz, não é minha ovelha. E eu não tenho compromisso com quem não é meu. Se Deus me deu, eu sou responsável por ela. Se Deus não me deu, eu não sou responsável por ela. Você vai cuidar e vai criar o filho do vizinho? Você vai cuidar e vai ser pastor e pastora dos seus filhos. O que você puder fazer e o que sobrar, você faz para o vizinho e dá para o vizinho. Uma mulher foi procurar Jesus e Jesus disse, eu não vim para você, você não é minha ovelha. Você é uma cachorrinha. Eu não vou dar pão para você. Por que Jesus foi tão duro? E disse, eu não sou seu pastor. Jesus disse para ela, eu não sou seu pastor. Eu não tenho que cuidar de você. Eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Eu sou pastor de Israel. E eu não vou pegar do pão dos meus filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ela disse, até os cachorrinhos comem das migalhas. E Jesus viu isso como um sinal de humilhação e de fé. Então, um pastor, ele foi levantado com um propósito. Jesus foi levantado para as ovelhas de Israel. Os discípulos apostólicos de Jesus, os 12 discípulos apostólicos, foram levantados para as nações. Eu fui levantado para a fonte de vida. Eu fui levantado e eu estou em Suzano. Então eu sou o pastor das ovelhas da fonte de vida em Suzano. Este é o meu território. Esta é a minha unção. Quantos estão entendendo? Se você é visitante, amém, seja muito bem-vindo. Se você vem de vez em quando, amém, seja sempre bem-vindo. Mas eu sou pastor das minhas ovelhas que ouvem a minha voz e que me seguem. Por isso, quando uma ovelha está em apuros, eu saio da onde estiver e eu vou atrás dela. E quem me conhece aqui, alguns já sabem que fiz isso muitas vezes. Mas quando não é minha ovelha, eu falo, procure o seu pastor.
Desculpa, eu não sou seu pastor. Eu não tenho nada a ver com... Eu te conheço. Deus me usou para te abençoar, mas eu não sou seu pastor. Então nós precisamos entregar o nosso coração a Deus. Abrir os nossos olhos para a palavra. Diga aí, ter pastor. A palavra diz que Jesus vai vir buscar as suas ovelhas. As ovelhas que estão dentro da sua casa, do seu aprisco, debaixo da responsabilidade dos seus pastores. Se você não tem pastores, você não faz parte desses que ele vai vir buscar. De um lado vai ser as ovelhas, do outro lado vai ser os bodes, os rebeldes, os insubmissos, os infiéis. E tem a última parte, diga quarta. O quarto princípio que toda ovelha precisa saber: um coração entregue a Deus, os olhos abertos para a palavra, ter um pastor e seguir o pastor. E o quarto, fazer parte do rebanho. Fazer parte da comunidade. Estar no meio do rebanho. O pastor não cuida de uma ovelha. O pastor cuida de um rebanho. E você precisa fazer parte deste rebanho. E o pastor está andando, e o rebanho vem atrás, e você vem junto. Mas as pessoas também não querem igreja hoje. Igreja não precisa de igreja. De novo, os doentes e feridos, os frustrados, infiéis e rebeldes, enganados, dizem: eu não preciso de igreja. Ah, pastor, olha, você nem sabe, um falso profeta se aproveitou de mim. Mas Deus levanta os falsos profetas para cuidar das falsas ovelhas. E se você teve um falso pastor sobre você, é porque você não estava sendo ovelha de Cristo. Porque os bons pastores cuidam das ovelhas, e os falsos profetas cuidam dos bodes. E se você foi parar em uma igreja em que era um falso profeta, e ele usou você, ele abusou de você, ele se aproveitou de você, ele destruiu a sua família, você precisa rever os seus conceitos de ovelha. Tem pessoa que diz: pastor, eu vou em todas as igrejas, todas são iguais. As 7 igrejas da Ásia eram as 7 igrejas de Deus. Mas cada uma tinha o seu pastor e tinha o seu rebanho. Esse negócio de não ter igreja, de ficar de igreja em igreja, de vez em quando, como um católico, apostólico, romano não praticante, querer ser um cristão não praticante, não vai dar certo. Porque estes são os 4 princípios que toda ovelha precisa ter. São as 4 patas. São os 4 alicerces. Diga aí: entregar o coração a Deus. Abrir os olhos para a palavra. Ter um bom pastor. E fazer parte de uma comunidade, de um rebanho. E eu quero, nessa noite, ungir a cabeça das ovelhas. Porque tudo isso que você tem pensado contra a palavra de Deus, contra os pastores de Deus e contra a obra de Deus, são ovos de moscas que mais cedo ou mais tarde vão te deixar louco. E você vai começar a bater com a cabeça na parede e vai morrer espiritualmente. A coisa mais importante que tem entre a relação ovelha e pastor é ungir a cabeça. Todos os dias ele passava óleo sobre a cabeça da ovelha. Um pastor precisa ter óleo. Um pastor precisa ter unção. Eu não estou falando de reteter, falar em línguas e sapatear. Eu estou falando de poder e autoridade, de respaldo dado por Deus, de unção. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, me dá um abraço aqui, me dá unção. Mas uma coisa importante que todo pastor precisa saber é como fazer a unção. Como se faz a unção? Livro de Êxodo ensina os sacerdotes a fazer o óleo da extrema unção. E isso tem a ver com o estilo de vida. Não tem a ver com ministérios e dons. Tem a ver com caráter e estar em Deus. Porque muitos olham para João Batista e ele não fez nenhum milagre. E diriam: ele não é pentecostal.
Ele não é avivado do retetê. João Batista não é um homem de Deus. Foi o homem que clamou no deserto e anunciou a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não fez nenhum milagre. Um pastor não se mede. Não se mede a unção de uma pessoa pelos milagres que ele faz. Se mede pelo caráter que ele tem. Eu não estou falando contra milagres, não, pelo contrário. Um dos chamados de unção que Deus tem me dado é de cura. É difícil eu ir em um lugar e uma pessoa não ser curada. Só que isso é por causa do caráter. E o que mantém essa unção é o caráter. E o que faz um pastor perder a unção é a falta de caráter. Então, um pastor, você que é um pai, que é uma mãe, você que é um líder, você que é um pastor, seja qual for a área, você precisa aprender a fazer unção. Você tem que parar de ficar por aí, ora por mim, pastor, e vai de igreja em igreja, põe a mão sobre a minha cabeça, pastor, pastor, unge a minha cabeça, pastor, me abraça, me dá um pouquinho de unção. Você que é um pai, você que é uma mãe, você que é um líder, você que é um obreiro, você que é um pastor, e todos nós somos um líder, e temos um nível de liderança. Todos nós temos a dupla personalidade. É o que Davi estava falando. Aqui com essas ovelhas, eu sou o pastor, e eu sou o bom pastor. Mas aqui nesse relacionamento aqui, eu sou a ovelha. Aqui você é a ovelha. Na sua casa, você é o pastor. E você precisa aprender a fazer o azeite, a ter unção, a estar debaixo dessa proteção e proteger os seus filhos.